Então vamos lá, boa noite, tudo bem? Professor Cristiano aqui do Pedagogia Concursos. Vamos resolver hoje questões de educação inclusiva. Então é importante vocês estarem resolvendo questões. É o que eu falo, a prática leva à perfeição. Vamos lá então, vamos resolver questões aqui sempre, né, junto com vocês, nossas redes sociais aqui, Instagram, Facebook e no YouTube, né? Inclusive esse vídeo, depois clica lá em curtir, tá bom? Inscreva-se no canal e clique no sininho. Então, questões comentadas aqui do Pedagogia Concurso. O tema de hoje é educação inclusiva. Então, vamos lá. O censo, né, vamos aqui falando do censo escolar. O censo escolar, né, que é realizado pelo INEP, realiza anualmente em todas as escolas de educação básica, acompanha na educação especial indicadores de acesso à educação básica, né, matrícula aí da rede pública, inclusão nas classes comuns, né, a questão da oferta do atendimento educacional especializado, né, aí o AE, acessibilidade de prédios escolares, o número de municípios, né, de escolas com matrícula de alunos com necessidades de educações especiais. Então, aqui um trabalho do censo escolar de 2006, aponta que as escolas especializadas e as classes especiais tiveram de matrículas, em sua totalidade, um aumento, né? Então, esse documento você vai pegar especificamente no MEC, tá? Então, isso foi um dado aqui de um gráfico dentro do MEC. Então, foi pergunta de prova isso. Então, aqui, como nós já podemos ver, foi 28% de aumento relacionado à questão de matrículas. Então, teve uma alta aí de 28%, só vendo o documento para estar acertando essa questão. Vamos lá, vamos para outro documento, né, aqui do MEC, outro censo escolar de matrículas com os alunos com necessidades educativas especiais na educação superior entre os anos de 2003 e 2005, né, e o número de alunos passou de 5.078 para quase 12 mil alunos. Então, esse indicador aponta um crescimento de 136%. 136% aí das matrículas. Apesar disso, né, aí vem, apesar disso, né, já vem aí o quê? Uma contradição, né? Essas informações refletem. Então, aqui já está falando, refletem o quê? Uma educação, uma exclusão, né, educacional e social, tá? Então, vão ter outras alternativas falando do social ou inclusão. Nesse caso, houve o quê? Uma exclusão, tá? Principalmente das pessoas com deficiência, salientando a necessidade de promover a inclusão e o fortalecimento das políticas de acessibilidade nas instituições de educação superior. Então, esses pontos aqui em azul, né, promover a inclusão e o fortalecimento das políticas são importantíssimos aí estar respondendo as alternativas, né, e nós tivemos aqui uma exclusão, porque apesar disso, tá, apesar disso, houve aí a questão da exclusão. Vamos estar analisando outras, né? Então, aqui, a letra B está falando dessa exclusão social. Ela está errada? Não está errado, só que houve o quê? Uma omissão, tá? No caso, social e educacional, porque quando a gente falamos de social, nós estamos incluindo o educacional. Como diz a nossa Constituição, a saúde, a questão da educação está lá no título social, né? Então, teve a exclusão social, só que a omissão, né, nós não, por nós estamos omitindo aqui o educacional, ela se tornou errada, tá? Vendo aqui o nosso xizinho vermelho ali já detecta que a alternativa está errada, né?
Vamos lá, então. Aqui está falando o quê? Que é uma inclusão da educação, é uma inclusão educacional e social, né, das pessoas com deficiência, a importância do fortalecimento. A letra C, ela está exatamente igual à letra A, só que, né, aqui está o quê? Inclusão, não é inclusão, é exclusão, porque o apesar disso é o quê? Ao contrário, né? Então, a alternativa ficou errada. Aqui a gente está falando o quê? A exclusão educacional. Sim, né? Ótimo, beleza. Só que não, teve um social, teve uma exclusão educacional e social, não inclusão, né? O examinador, ele gosta de jogar muito com as palavras, né? Tem que tomar muito cuidado aí com isso, tá? Tomar bastante cuidado aí com isso. Vamos lá. E ainda tem a letra E, né? Aqui falando de inclusão das pessoas com deficiência. Então, se você passar batido aqui no apesar disso, você vai ficar vendida na questão, tá? Apesar disso, existe o quê? Tudo isso que eu falo aqui para vocês, né? Tudo isso aqui que eu falo para vocês é o quê? O texto de apoio, mas tem que se ligar na voz de comando, né? Que é o quê? É sempre lá, ponto, e aí a última linha, né? A última linha ou as duas últimas linhas, que é o quê? A voz de comando, tá? Então, apesar disso, que é a alma do negócio aqui, né? Para poder estar respondendo aí essa primeira questão. Vamos lá, vamos para a segunda. Então, a diferença aqui é que nós já estamos falando as alternativas que estão erradas e as corretas. E aqui o objetivo é o quê? Identificar o porquê, né? Que eu falei lá da rúbrica, o porquê. Qual o motivo disso estar errado, né? Vamos lá, então. Na concretização da escola inclusiva, é preciso assegurar a criança e o adolescente, segundo o ECA, né? Então, gente, educação inclusiva, ela é ampla, tá? Não é só educação especial. Tem lá os quilombolas, né? Tem os indígenas, tem todo mundo no pacote, a educação inclusiva, tá? Ela é muito mais ampla do que a educação especial, tá? Então, aqui nessa concretização da escola inclusiva, é preciso assegurar a criança e o adolescente, né, segundo o ECA, o Estatuto da Criança. Então, o que nós precisamos nessa escola inclusiva, né? É preciso assegurar a criança e o adolescente. Então, vamos lá, escolas especiais aos alunos de portadores, deficiência e curso de formação específica aos pais, né? Totalmente, tem alternativas assim, absurdas, né? Tem assim, a gente sempre fica naquelas duas, né? Pô, será que é letra C ou D? Né? Então a gente sempre fica nessas duas. Então aqui totalmente, né? Totalmente fora da casinha, né? Fora da caixinha, fora de tudo isso aqui, né? Não, tá? Vamos lá, professores especializados com curso de pedagogia e especialização em educação especial, né? Eu não posso obrigar o professor a fazer um curso de especialização, tá? A gente tem a questão aí do livre-arbítrio, né? Não posso forçar, né, o professor a tirar essa especialização, tá? Aqui, o azul até estaria correto, né? Na rede regular de ensino, né? Na rede regular de ensino, não é escola regular de ensino, né? Rede, né? Então, sala de aulas especiais, né? Não, no caso, você tem que tratar aquela pessoa na rede regular de ensino. Por exemplo, eu já dei aulas
no nono ano, que o aluno, ele tinha lá, né, uma deficiência leve, moderada, mas ele utilizava a cartilha do primeiro ano, e eu era professor do nono, né, de matemática. Então, eu ensinava coisas para ele lá do primeiro ano, estava na mesma classe que os outros, tanto que ele sentava na minha frente, né, para poder explicar ali para ele, enquanto eu explicava lá para toda a classe ficava resolvendo os exercícios, depois explicava para ele, né. Então, por meio do atendimento individualizado, eu não posso trabalhar de formas assim, mas na minha escola é individualizado, eu trabalhava com o aluno assim, mas não é isso que o examinador deseja na prova, tá? Cuidado para responder as coisas que acontecem na escola e as coisas de concurso, tá? Então, toma cuidado com isso. Realmente, a gente faz esse atendimento individualizado, mas não, se nós tratarmos de forma individualizada, nós vamos estar segregando, né? Vamos estar aí, não é esse o objetivo, mas a prática é outra, né? Então, mas tá errado para concurso, tá individualizado. Alternativa correta, né? Alternativa correta, então, é a letra D, né? A alternativa D. Então, nessa concretização da escola inclusiva, né? É preciso assegurar a criança e o adolescente o quê? Um atendimento educacional especializado, né? O AE, aos portadores de deficiência, preferencialmente cuidado com exclusivamente, tá? Preferencialmente na rede regular de ensino, ainda estava lá escola regular de ensino, não, é rede, tá, gente? É rede regular de ensino. Mas basta uma para ficar negativo aí. Tá, mas professor, onde está escrito isso? Aqui é do ECA, tá? O ECA, eu até coloquei aqui, o artigo 54 do ECA, tá? O artigo 54, mas nós temos nós temos na Constituição, tá? O artigo 208 é um dos artigos importantes aí, artigo 3º, né, da LDB, artigo 208 da Constituição, aí leitura obrigatória, tá? Então, nós temos o artigo 4, mas não está exatamente escrito dessa maneira, já foi atualizado lá na LDB, tá? Agora tem mais conteúdos lá, de tanto que já foi redação dada, já foi alterado, mas a pergunta é do ECA. O ECA está escrito exatamente assim, tá? Artigo 54, tá? Deixa eu ver aqui. Então, é que esse material, esse conteúdo está sendo gravado na plataforma, no YouTube. Então, a gente faz a leitura, eu já estou fazendo os comentários, já está até assinalado com as cores, tá? Então, a gente está trabalhando dessa forma porque já vai ser gravado no YouTube para vocês estarem depois assistindo na plataforma, e já está com a cor, então já está com essa cor, entra com comentário, e aí, né, vocês fazem a anotação aí, faz a anotação papel, né, caderno, lápis, e faz esses detalhes, esses comentários que eu estou falando aqui para vocês, tá? Depois no final a gente abre, para a gente estar comentando aqui por slide, os pontos, tá bom? No final a gente faz isso. Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Não tem problema, gente, até 11 horas da noite, até meia-noite estamos aí. Não, estou brincando, vou preparar a aula aqui, gravar, depois vocês podem continuar, tá bom, comigo? Vamos lá, então. A escola inclusiva baseia-se na defesa de princípios e valores éticos, nos ideais de cidadania, justiça e igualdade para todos. Né? Para que se torne realidade, a escola precisa responder às necessidades dos alunos. Então, olha só que lindo, né? Que maravilhoso. As três primeiras linhas é um texto de apoio,
tá? Então, todas as perguntas são verdadeiras. Claro, tirando a banca CESP, né, gente? De certo ou errado. Estou falando provas objetivas, tá? VUNESP, FCC, né? Fundação Getúlio Vargas, né? Fundatec, FUMEC, enfim, todas elas, provas objetivas, as perguntas são verdadeiras. Então, vocês podem aprender muito pelas perguntas, né, no qual hoje estamos com 35 mil questões de concursos, né, da nossa plataforma, da nossa biblioteca, e vocês também podem aprender pelas questões, pelas perguntas incorretas, né, então, pergunta incorreta vai ter uma, né, o exceto vai ter uma, né, então acho que hoje temos algumas aqui para a gente comentar, eu vou explicar. Vamos lá, então. Então, a escola baseia-se na defesa dos princípios, valores éticos, cidadania, justiça, igualdade para todos, né? Seguindo até aí os princípios, né, da Revolução Francesa. Para que se torne realidade, a escola precisa responder a essas necessidades dos alunos. Sim. Então, para quê? Uma transformação e democratização da educação que envolva o compromisso, né, de pais e professores especialistas, agentes de poder público e de outros atores sociais, né? Então, aqui, esses pontos importantes aqui em azul, tá bom? Vamos lá. Isso mesmo, Will, fazendo aí reverso, é isso aí. Então, isso fica mais rápido, mais prático para vocês. Você não precisa ficar gastando a massa cefálica, né, o fosfosol. Já fica mais fácil aqui para vocês entenderem. Porque, gente, tem que ter uma estratégia para resolver questões, tá? Ninguém quer a Simone, a Odete, a Luciene e a Vânia, não querem professores, né, catedráticos que falem da OAB. Vocês estão para dar aula para crianças do 1º ao 5º ano, para dar o conteúdo do currículo lá de vocês, de matemática, de português, de ciências, história, geografia, né? Querem professoras polivalentes. Ninguém quer comentário de chegar lá na escola, na sala dos professores, você ficar falando de Edgar Morin, de Paulo Freire, de Délia Lehner, de Emília Ferreira, as professoras já vão te enxotar da escola, entendeu? Não quer ninguém expert. Eu estou ensinando vocês aqui para entrar no concurso, para ser aprovado, para entrar na escola, para ter lá o din-din, lá, o how are you, o din-din, entendeu? Você tem que entender para você ir bem no dia da prova, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu sou uma pessoa muito prática, tem que ser prático, entendeu? Não adianta ficar... Eu sei que tem outras pessoas, né, outros concorrentes que faz aula, que fala mimimi, mas não é professor, né? Não está no dia a dia, como diz os pernambucanos, não está lá na batuta, entendeu? Então aqui a realidade é outra, para você passar, para ser aprovada, né? Como o pessoal diz, eu quero resultado, então eu te dou o resultado, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vamos lá, a letra B, que a escola seja um espaço que receba todas as crianças indistintamente e possa se adaptar de uma tal forma que não precise de aparelhamento específico, né, professores especializados e nem reformas do espaço público, do espaço físico, né? Pô, brincadeira, nem reforma, né? Vai deixar o quê? Um mausoléu lá, né? Claro que precisa de reformas, né? Do espaço físico, né? Claro que precisa, né? E aqui está falando que não precisa de aparelhamento específico, claro que precisa, né? De um aparelhamento, né? Então, essa aqui também, ela está errada. Vamos lá. Evitar discussões na sala de aula. A gente até podia grifar essa aqui também, tá? Que possa evidenciar posicionamentos diferenciados, porque cada grupo deve garantir a sua identidade. Cuidado, viu? Cada grupo
cada grupo deve garantir a sua identidade, a gente está segregando aqui, viu? A gente está transformando esses grupos, né, em panelinhas, né? Então, também tá negativo, tá? E quando a gente fala de identidade, a gente fala de currículo, tá? Anota aí, identidade e currículo, é igual a currículo, tá? Podendo se defender da perda, de suas características, mantendo-as intactas, né? Então, a questão de perda, de discussões em sala de aula, de garantir a sua identidade, muitos pontos aí negativos, né? Para quem quer uma defesa de princípios e valores éticos, né? Questão de igualdade, muita coisa aí negativa, né? Tá? Vamos lá. Letra D, um currículo diferenciado para cada segmento da sociedade. Meu, eu vou fazer um currículo, porque aquele grupo é LGBT, né? Vou explicar dessa maneira, porque aquele grupo é LGBT, professor, você tem que falar com jeitinho para não machucar, né? Não, aquele grupo tem que ser mais firme porque são indisciplinados. Eu vou falar com aquele grupo porque é o grupo da Luluzinha. Gente, eu não posso trabalhar com cada segmento, eu vou estar segregando, tá? Eu vou estar discriminando, eu tenho que tratar todos. Cadê? Cadê a igualdade? Eu não estou tratando todos de uma forma igual, tá? Então, toma cuidado, tá? Para cada segmento. Não existe isso, tá? Todos, na Constituição diz assim, todos são iguais perante a lei, né? Então, para todos, né, a lei é tratada de uma forma igual, né? Então, é a questão da igualdade, tá? Então, já está vermelho aqui, já descarta. Eu estou falando de forma segregada aqui, né? Vamos lá. Vamos para já a questão 5, né? Questão 5 aí. Peraí. A questão 5 e 4 elas estão iguais. Vou passar. Pronto, vamos para 6. Para que essa democratização do acesso à educação tenha uma função realmente inclusiva, é indispensável universalizar. Universalizar, gente, é algo amplo, tá? Universalizar. Então, esse texto universalizar também está lá no PNE, né? No artigo 214 da Constituição. Então, ele diz o quê? Né? Para que essa democratização do acesso à educação, porque a nossa educação ela é obrigatória e gratuita, tá? Gente, ó, anota isso, pelo amor de Deus, não vai me errar, está escrito lá referente à educação, ela é obrigatória e gratuita, tá? Então, por exemplo, se você não levar o seu filho para a escola, né, se você querer ensinar em casa, né, você não ter o acesso, não levar o seu filho para a escola, você vai ser denunciado no conselho tutelar, né, então, no caso, tem que levar o seu filho para a escola, tá? Então, a questão aí de universalizar, então, tá lá no PNE falando a respeito disso. Então, letra A, uma articulação teoria e prática no magistério, né? Articulação, teoria e prática no magistério. Não, tá? Não é uma questão de articulação, teoria e prática no magistério, tá? Universalizar é algo amplo, não é algo ali que acontece na escola, é algo amplo. Vocês vão ver qual alternativa que está correta, né? Vamos lá. A cultura local em seus aspectos pitorescos? Não é porque é a cultura local. Estou falando de universalizar,
tá? É o acesso ao divertimento, ao lazer variado. Eu estou falando de uma educação, acesso à educação. Educação, a gente tem, né, pode até ter um monte de lazer, de divertimento, né, de recreação, mas é muito além disso, né? Não tem só a educação física na escola, nós temos as outras áreas, as outras disciplinas, né? Então, a alternativa correta é o quê? A letra A, é uma relevância das aprendizagens escolares, é uma relevância. E quando a gente fala de aprendizagem, hoje é a palavra-chave, né? As aprendizagens. Tanto que a BNCC fala o quê? Fala das aprendizagens essenciais, tá? Anota aí, BNCC, aprendizagens essenciais, é o direito e objetivo das aprendizagens essenciais, tá? Vamos lá, o 7. Considere a situação abaixo para responder a questão 7, né? Em uma hora do HTPC, né, Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, os professores discutiam que o direito de toda criança à educação implica uma série de desafios para os sistemas escolares e suas escolas, né? Então, a professora recém-formada pela primeira vez estava atuando em sala de aula, né? As colegas mais experientes que esclarecessem alguns aspectos que para ela não eram claros, tá? Disse que iria colocar uma série de questões e que ficaria grata se pudesse contar com a resposta das colegas, tá? Então, vamos lá. Eu escuto falar muito em escolas inclusivas. Há autores como Sasaki, defensores da ideia de que a sociedade se adapte para incluir que tem necessidades especiais e que essa pessoa, por sua vez, se preparem para assumir seus papéis na sociedade. Então, não seriam as pessoas com essas necessidades especiais que deveriam se adaptar à sociedade? Então, isso é uma pergunta, né? Então, vamos lá. Então, essa professora, ela estava escutando muito, né? Se falava muito dessas escolas inclusivas, tem autores que defendem essa ideia, né? Que a sociedade se adapte para incluir quem tem necessidades especiais. Essa sociedade que tem que se adaptar, né, a essas necessidades especiais. E que essas pessoas, por sua vez, se preparem para assumir seus papéis na sociedade, né? Então, assim, a pergunta não seriam, aí, né, a pergunta não seriam as pessoas com necessidades especiais que deveriam se adaptar à sociedade? E aí vem a resposta, né, negativa. A negativa aqui está falando que não, essas pessoas precisam sentir que são capazes, mesmo não o sendo. A resposta é não, a alternativa lá é não, né? Então, está falando o quê? Tudo bem, essas pessoas precisam se sentir capazes. Cuidado com as vírgulas são traiçoeiras. Eu falo isso quase em toda aula, né? É a questão da vírgula e do ponto, né? Então, até aqui, beleza, né? Essas pessoas precisam sentir que são capazes, né? Aí, vírgula, né? Mesmo não o sendo, né? Vermelho, tu já sabe o que é, né? Tá errada. Errou, já é o suficiente, né? Já é o suficiente aqui, tá? A alternativa tá errada. Então, gente, é assim. Para você ler uma pergunta, leia uma, duas, três, quatro, quantas vezes for necessários, porque um cálculo aí são 4 minutos para responder uma pergunta. 4. Então, você tem tempo para chuchu aí, né? 4 minutos para responder. Vamos lá. Aqui tá falando que sim. Aqui tá falando que sim, né? Pô,
Não seriam as pessoas com necessidades especiais que têm que se adaptar à sociedade? Aqui está falando que sim. A nossa Constituição, inclusive, não acha que devemos seguir essa linha, né? Já está errado sim, tá? Já está errado sim. Vamos lá, não. Não, pessoas com necessidades especiais não se adaptam à sociedade. Aqui está falando que não, mas essas pessoas, elas não se adaptam. Claro, claro que se adapta. Como? Como não se adapta? Pô, a gente vê supermercados, farmácias, né? Empresas que têm acima de 200 funcionários têm que contratar uma pessoa especial, inclusive, tá? Tem que estar contratando. Claro, claro que elas se adaptam, tá? Então, por exemplo, eu vou num mercado atacadista e a gente vê pessoas especiais, né? Pessoas com necessidades especiais, muda, surda, né? Que nos atende, né? Claro, claro que se adapta, tá? Vamos lá. Aqui, falando sim, não seriam as pessoas com necessidades especiais que deveriam se adaptar à sociedade? A resposta é não, tá? É não a resposta. Aqui está falando sim, pronto, já está errado, sim, tá? Não precisa nem ler o restante. Vamos lá, sobrou qual? Sobrou a última questão aqui. Não, né? Não, a inclusão dessas pessoas requer a eliminação de preconceitos, viu? Foi o que a Cleia falou uma vez, né? Mas, professor, não são duas palavras negativas lá, mas era o artigo, a conjunção e, né? Estava somando ali. Então, por exemplo, eu tenho repúdio ao terrorismo. Então, repúdio é negativo, terrorismo também. O outro lá, erradicação ao analfabetismo, né? Erradicar, eliminar, né? E analfabetismo também é algo negativo para a educação. Então, aqui é outro, eliminação, eliminar, né? Eliminar. E aqui preconceito é negativo, né? Nem explicar aqui, né? Preconceito é negativo, eliminação também. Então, e aqui não, né? Eu já falei que a resposta era não. O sim, você já podia descartar a alternativa, tá? Então, essa é a que está correta aí, tá bom? Vamos lá. Regina é uma aluna, isso aqui são perguntas, tá? Assim, de casos, né? A gente chama de case, né? Casos. Então, vamos lá, outra. Regina é uma aluna de 13 anos, com síndrome de Down, matriculada há pouco mais de 3 anos no ensino regular. Na segunda série do ensino fundamental 1, né? Na segunda série do ensino fundamental 1, o fato de Regina não estar alfabetizada preocupa a sua professora, que sugere, então ela tem 13 anos, 13 anos, e ela está matriculada há pouco mais de 3 anos, né, numa escola aí de ensino regular, e ela está na segunda série do ensino fundamental, né, hoje aí seria terceiro ano, né. O fato de Regina não estar alfabetizada preocupa a sua professora. Ela tem 13 anos, né? Então, a gente aí, pelas diretrizes, né? Nós temos que alfabetizar pela própria PNE. O PNE fala isso, é uma meta que tem que alfabetizar até o terceiro ano. E a BNCC já está falando em segundo ano, né? Segundo ano. Então, hoje, uma criança, né, 6, 7, 8, né? Então, 8 anos, que está no terceiro ano, 9, né? 9 anos ali, terceiro ano, tem que estar alfabetizada, né? Então, por exemplo, meu filho, ele se alfabetizou no quarto ano,
né? Então, ele tem um tempo dele, né? Cada um tem seu tempo, a gente também não pode forçar uma barra, né? Então, tudo tem o seu tempo. Então, aqui já está falando de 13 anos, ela foi detectada com síndrome de Down, né? Então, no caso aqui, né, mas ela tem o síndrome de Down. Então, o fato de a Regina não estar alfabetizada preocupa a sua professora. E o que a professora sugere? A professora sugere, então vamos lá. A família, com a anuência da direção da escola, que seja transferida a aluna para uma escola especial, uma vez que ela não conseguia se alfabetizar no decorrer dos 3 anos de escolarização. Isso aqui é um absurdo, né? Pedir para a filha, para a menina ser transferida, falar com a família, né, para ser transferida para uma escola especial, né? Então aqui já tá errado. Ela sugere o quê? Uma professora especializada que trabalhe com a aluna, conteúdos escolares da segunda série, desenvolvidos na sala de aula do ensino regular, a fim de que tenha um reforço escolar. Tudo bem, ela está até assim, com uma boa intenção, né? Que tem uma professora de reforço para ela, né? Mas a gente sempre fica com duas alternativas na prova. Será que é essa? Será que é outra? Então você tem que responder sempre no sentido universal, tá? Sempre é um sentido amplo. Isso aqui tá bem o quê? Tá bem específico, tá? Tá bem específico. Ok? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Aqui está falando que a professora sugere que a direção da escola e a família, né, que a aluna deve ser promovida para a terceira série, mesmo sem estar alfabetizada, uma vez que o foco principal da educação inclusiva é a socialização de alunos com deficiência intelectual. Legal, né? Poderia ser essa, né? Porque ela está falando para ser promovida, mesmo sem estar alfabetizada, né? A educação inclusiva é a socialização dos alunos com deficiência intelectual, tá? Então, acho que é a C mesmo, né? Que a professora está falando para ser promovida, falando com a professora, falando com a aluna, não, é o que acontece na escola mesmo, né? A aluna vai ser promovida, mas vamos lá, vamos ler as outras, né? Então, vamos ler aqui. Vamos lá, então, letra D. Professora especializada que passem a desenvolver um trabalho conjunto a fim de que a aluna possa permanecer na classe comum, possa permanecer na classe comum, tá? Positivo aí, tá? Permanecer na classe comum e contar com apoio especializado, buscando, assim, formas olha que legal isso aqui, garantir o desenvolvimento global da aluna, tá? Então, a gente falando assim, ela pode ser promovida, né? A letra B aqui, não, vamos trabalhar com reforço escolar, né? Com essa aluna, uma professora especializada, né? Legal, né? A letra B e D são até parecidas, têm o mesmo sentido, tá? A letra B, né, e a D tem o mesmo, são bem parecidas, mas o que difere uma da outra, né, o que difere uma da outra é o quê? É garantir o desenvolvimento global da aluna, né, pensando aí, a fala da diretora, né, a fala do secretário de educação, né, garantir o desenvolvimento, né, é a fala do político, né, costumo falar muito aqui. Então, vocês têm que pensar, têm que analisar, refletir, quando for ler as alternativas, ver, eu assisti hoje, né, uma live de um coach falando assim, para você passar, você tem que pensar como examinador, você tem que pensar como a pessoa que elabora a prova. Se você pensar
como professora, você roda bonito, entendeu? Eu já tive no lugar de vocês, eu já repeti, não repeti um, não. Repeti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Às vezes, quando eu faço a entrevista com vocês, lá, quantos concursos você já fez? Eu coloquei lá 7, 8, já repeti uma bagaça de concurso, um monte de concurso. Por quê? Porque eu tinha resistência, não, vou responder como professor, que acontece ali na minha escola, e aí, né, mudou, virei a chave, né, falei, não, deixa eu pegar essas provas, deixa eu ver o que elas têm em comum, elas devem ter algo em comum, não é possível, né, e aí eu comecei a pensar como examinador, e quando eu comecei a pensar como examinador, aí foi um tsunami de aprovações, de acertos, e passei isso para outras pessoas, né, para outros professores que estavam incomodados com a situação. E aí começou, né, as aprovações de concursos, tá? Então, vocês têm que pensar dessa maneira. Eu estou colocando aqui para vocês as palavras positivas, né, o que está em azul aqui, para vocês entenderem. Então, né, mais lúdico que isso, né, é só se fazer EVA, né, só se fazer em EVA. Então, tá mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, tá? Inclusive, ó, tem um xizinho que já é negativo, né? O que está certo é aquele ticket verde, então já tem uma legenda aí, né? Fica mais fácil aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Outro caso. Jonas é um aluno de 14 anos, matriculado na quarta série do Ensino Fundamental 1, de uma escola regular que apresenta deficiência mental, sem causa definida. Está aos poucos se desenvolvendo no processo de alfabetização. Entretanto, apresenta comportamentos muito infantis e inadequados, como se levantar muitas vezes da cadeira, da carteira, fazer birra, pegar material dos colegas, né? O que atrapalha a dinâmica da sala de aula. Jonas demonstra baixo autoestima e muita insegurança. Nesse caso, intervenção pedagógica mais adequada seria a professora, né? Então, a questão da intervenção pedagógica aí, tá? Então, o que a professora deveria fazer? Uma outra questão de caso que a professora, o que ela deveria fazer, né? Mais outra questão aqui. Então, vamos lá, letra A, intensificar os conteúdos escolares a fim de controlar os comportamentos infantis inadequados do aluno. A gente teve uma questão dessa parecida com avaliação, né? Quando os alunos faziam bagunça na classe, a professora, prova, vou fazer prova, para todo mundo ficar em silêncio, né? E até foi foi um motivo, essa alternativa estava errada, né? Lá em avaliação, semana passada, o pessoal lembra aí, né, do que eu estou falando. Então, aqui é controlar comportamentos, tá? Eu vou chapar a lousa de lição, né, para controlar o comportamento, para eles não ficarem sem fazer nada. Isso não adianta, tá? Questão, mas eu faço isso na minha escola, essa aqui tá certa. É que eu já falei para vocês, né? Você está em concurso, existe dois mundos, o mundo do concurso e o mundo da escola, né? Agora você está no mundo dos concursos, você tem que desconectar, tá? Da escola. Vamos lá, então. Aceitar os comportamentos do aluno, não, né? Uma vez, aceitar os comportamentos, não, né? Uma vez que, em uma função de sua deficiência mental mesmo, não apresenta condições de melhorar esse aspecto. Claro que as pessoas têm condições de melhorar, né? Aqui, esse não já está negativo, tá? Esse não. Pronto, aí já a questão aqui está negativa, tá? Já está negativa aqui. Vamos lá. Demonstrar ao aluno a crença nas suas potencialidades, propondo situações em que ele possa desenvolver independência e iniciativa. Aqui, a gente está até falando da BNCC, né? Questão da responsabilidade
e cidadania, questão da autonomia, né? Aqui está positivo, certo? Dependência e autonomia, melhorando assim o conceito que tem de si mesmo, né? Melhorando, tá? Então aí na crença das suas potencialidades, né? Olha quantas palavras aí positivas, quantas palavras motivadoras, né? Motivadoras. Olha quantas palavras de empenho. Eu acabei de falar no início da aula de empenho, né? Vocês têm que ter empenho, tá? Então, essa tá correta, tá bom? Então, a letra C aí. A letra D, reforçar o autoestima do aluno com elogios e aguardar o seu... Olha, até aqui, reforçar a autoestima do aluno, o aluno gosta, né? Que seja, eu acho que qualquer pessoa gosta de ser elogiada, né? Agora, aguardar o seu amadurecimento natural, não dá, né? Não dá para aguardar o amadurecimento natural. Né? Isso, a gente fala de amadurecimento natural, nós estamos falando de inatismo. Anota aí no caderno aí, amadurecimento natural é inatismo. Então, você vai ver muito a palavra inatismo lá em Piaget. Aí a pessoa vai perguntar, o que é inatismo? Aí você fala, lembra a aula lá de educação inclusiva? Amadurecimento natural é inatismo, tá? Ok? A fim de que seu desenvolvimento e potencial de aprendizagem acabam sendo atualizados, né? Não é assim, não é pelo tempo, tá? Vamos lá. Aqui está falando investir investir na adequação comportamental do aluno, uma vez que este é o objeto mais importante da educação inclusiva, né? A gente não tem só a parte do comportamento do aluno, a gente tem a parte emocional do aluno, a gente tem a parte afetiva do aluno, né? Cadê aí a aula do Alan, né? Que fala muito da questão da afetividade, tá? Não é só a parte comportamental. Quando a gente fala de comportamental, a gente fala muito do behaviorismo, fala do Skinner, né? Aquele exemplo do cachorro, né? Então, quem tem cachorro e tem gato, né? A ração tá vazia, coloca a ração para você ouvir o barulhinho de ração. Ele pode estar lá, a 1 quilômetro de distância, mas ele ouve o barulho da ração, ele vem rapidinho para querer comer, né? Então, porque aquele barulho, né, de ração despejando, opa, comida, deixa eu ir lá, né? Então, é um instinto, é uma necessidade, inclusive fisiológica, né? Falando de necessidades fisiológicas, a gente fala da pirâmide, né, de Maslow, né? A pirâmide de Maslow aí, tá bom? O comportamento aí. Vamos lá. A última questão, vamos lá para a última questão. Na sociedade de todos os tempos, a educação, mesmo caráter informal, tem tido papel de socialização, conservação e transformação da cultura, do conhecimento e dos valores. Tem, portanto, como todas as instâncias da vida social, uma dimensão moral, né, com a intenção de se realizar uma educação na perspectiva do desenvolvimento da capacidade de autonomia das crianças e jovens, e também uma dimensão ética, cuja presença deve contribuir para que os alunos possam tomar parte da construção de princípios e valores, né? A construção de princípios e valores. Serem livres e autônomos, né? BNCC, autônomos, para pensar e divulgar, né? Para essa autonomia de pensar e julgar, a gente fala muito do Paulo Freire, tá?
a ter esse espírito de criticidade, lá no livro dele, Pedagogia da Autonomia, tá? Pedagogia da Autonomia e do Paulo Freire. E para problematizar constantemente o viver pessoal e coletivo. Problematizar constantemente o viver pessoal e coletivo, isso aqui, tá? De problematizar, a gente está falando muito, tá? Essa parte de problematizar é lá no artigo 8 da BNCC, na resolução número 2, lá que o professor tem que contextualizar, né? Então, o professor tem que saber trabalhar em sala de aula. A BNCC está até explicando isso para vocês. Como vocês devem trabalhar em sala de aula. Olha o nível que chegou. Tem que ter um documento para explicar como o professor deve trabalhar, né? Como ele deve contextualizar, inclusive, né? Tem até lá os artigos mais importantes, né? Artigo 4, lá na BNCC. 4, 8, 10, né? E o 14, tá? Então, são esses artigos, pontos principais aí da BNCC. Então, falando aqui dessa problematização, isso que o Paulo Freire estava desejando tanto, né, a questão da educação, que a gente tem que problematizar esse viver pessoal e coletivo, né? Problematizar não significa eu estar falando um monte de problema, não é isso. Problematizar é contextualizar, poder falar as informações numa forma de contexto, de história. As pessoas se conectam com histórias, né? Então, por que que uma churrascada é famosa? Para comer carne e beber cerveja? Não, não é isso. Não é para você comer carne e tomar cerveja, é para você ficar ouvindo histórias, para você contar histórias. É uma roda de colegas, de amigos contando histórias. É isso, entendeu? Então, tudo é questão de uma história, tá? Então, aqui, desafios, né? Desafios nas dimensões moral e ética. Ética PCN, tá? PCN, os temas transversais, a ética, tá? Apresentam-se na escola para o alcance do perfil de saída de seus alunos, ok? E aí, falando, né, depois dessa história, tudo isso também, gente, tem um pretexto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas, né? Tudo isso contando uma história. Isso é para mexer com o emocional e o psicológico da candidata, do candidato, viu? Isso é para mexer com o emocional, tá? O examinador já faz isso de propósito, isso aqui é proposital, tá? Então, vocês leiam, né, e curtam o conteúdo. E aí vocês vão trabalhar em cima disso aqui, ó, verdadeiro e falso. Tá? Então, analise as situações apresentadas que podem constituir-se em desafios para a escola, marque um verdadeiro ou IF como falso. Então, desafios da escola, desafios para a escola, né? Quando eu desafio alguém, né? Então, desafios para a escola. Então, vamos lá. Verdadeiro e falso, né? Então, já sabemos que as vermelhas são falsas, né? E as verdes são verdadeiras. Então, vamos lá, constituir a escola como espaço exclusivo de socialização e criação de conhecimento. Professor, está errado isso? Como isso está errado? Está certo. A diretora fala que a escola é um lugar de socialização, né? As pessoas estão lá na escola, né, para poder se socializar, tem o recreio, tem as aulas, tem os conteúdos. Imagina como isso está errado, né? Então, gente, ó, exclusivo, tá? Eu já falei isso já umas 5.000 vezes já. Cuidado com as palavras, né? Exclusivamente, somente, apenas. Tenham cuidado com essas palavras, né?
Então, se está com vermelho, porque está errado. Exclusivo, gente, eu posso ter lugar de socialização, tá? Posso ter o cinema, né? Antigamente tinha clube, né? Na minha época era clube. Existe vários lugares de socialização, né? Existem várias coisas, vários lugares, vários ambientes, que inclusive é o que? É o conteúdo extra escolar, né? Museu, orquidário, aquário, horto, né? Existem vários lugares, tá? Não só a escola exclusivo. Exclusivo eu estou segregando, tá? Eu estou segregando. Não, não é exclusivo, tá? Vamos lá. Ser a diversidade é muito mais que um conjunto de diferenças, né? Quando eu falo da diversidade, tem até um livro do Mário Sérgio Cortella falando de diversidade, mas o PCN fala de diversidade, a BNCC fala de diversidade, o DCN fala de diversidade, tem vários documentos falando de diversidade, tá? E aqui está falando o quê? É um conjunto de diferenças, né? Porque, por exemplo, a questão da diversidade, né? Então, é você tratar, né, a educação inclusiva, é você tratar os diferentes sem diferença. É você tratar os diferentes sem diferença. Uma frase para definir o que é educação inclusiva, tá? Então, muito mais, olha só, está reforçando, a diversidade é um conjunto de diferenças, né? A nossa sociedade, ela não é perfeita, né? Existem vários grupos, a gente tem que saber trabalhar com as diferenças, né? Igual, né? Hoje, parece que hoje é dia do rock, né? Falando em rock, né? Raul Seixas, né? Então, Raul Seixas foi formado em filosofia pela Universidade Federal da Bahia, ninguém sabe disso, né? Então, ele cantava músicas, né, letras, né, que na época eram revolucionárias, né? Então, né, é igual lá, eu nasci há 10 mil anos atrás, então, olha só a questão do ser humano, né? A gente tem hábitos e culturas passados, né, por aí por milênios, nem vou falar séculos, né? Falar de milênios. E hoje, né, ele falava o quê? Da metamorfose ambulante. A metamorfose é o quê? Uma mudança constante. E olha só, né, hoje, 2020, né, perspectiva e realidade, né, se a gente fosse olhar, os mais antigos é aquele desenho, os Jacksons, né, e olha só, a perspectiva, né, aquele de volta para o futuro, né, vamos estar num carro voando, andando de skate, né, flutuante, e a perspectiva hoje é o quê? Pegar cloro e limpar saco de arroz e de feijão, né? Olha a perspectiva, né, hoje. Então, olha só como é que a gente está hoje, né, que situação. Então, gente, essa diversidade é muito mais que um conjunto de diferenças. É positivo, tá? Certo? Vamos lá, outra. Aqui, eu até acabei falando aqui, ó, desenvolvimento da capacidade de autonomia, tá? E a construção de princípios e valores serem livres e autônomos para pensar e julgar, para problematizar, tá? Já até coloquei ali. Então, ser preciso que professores, gestores e demais profissionais da educação efetivem um conjunto de práticas transgressoras, assegurando o direito à diferença e à construção pelo aluno das identidades. Identidades é currículo, viu, gente? Anota esse negócio aí.
Nós vamos ter ainda a aula de currículo, identidades, tá? Identidades. Então, pessoal, social e nacional, né? Essa construção, né? E assegurando o direito à diferença. Eu respeito o outro, né? Eu não sou contra e nem a favor, mas eu respeito. Então, quando eu fico no meu momento de silêncio, eu respeito aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, né? Então, eu não critico, não julgo, né? Então, o meu silêncio é um sinal de respeito, tá? Por isso que eu não falo em nenhum momento de política, né? Nenhum momento de política. Então, eu respeito, né, a opinião das outras pessoas, mas não entro nesse debate, tá? Então, aqui, quando eu falo de assegurando o direito, tá? E segurando esse direito à diferença e à construção pelo aluno das identidades, verdadeiro, tá? Vamos lá. Ser suficiente realizar abordagens pontuais no que diz respeito à educação inclusiva, com vistas ao recebimento de alunos com deficiência em risco social. O que deixou negativo aqui, o que deixou a alternativa errada, falsa, né, é abordagens pontuais, né, pontuais. Então, eu estou trabalhando só naquele ponto, né? Então, eu não vejo os outros pontos, tá? Então, cuidado aí com essas abordagens pontuais, tá? Então, quando eu estou falando em pontuais, é sinônimo de exclusividade, é sinônimo de exclusivo, viu? Anota isso aí, tá? Anota isso aí, então. Pontuais é sinônimo de exclusividade. Vamos lá, outra aqui verdadeira, né? Então, vamos lá. Ajudar os alunos a desenvolver habilidades e competências para que possam intervir e transformar a comunidade da qual fazem parte. Então, por exemplo, eu, professor, eu estou aqui para ajudar vocês, alunos, né, a desenvolver essas habilidades e competências, né, porque, assim, vocês estão desenvolvendo essa habilidade, essa competência, né, para que vocês possam intervir e transformar, né, intervir na prova, né, vocês possam intervir aí e acertar muitas questões, né, que a regra é clara, quem acerta mais leva, e é legal que o análise 10 e o análise 20, né, isso serve para português também, tá, isso que é legal, tá bom? Vamos lá. Então, aqui na prova estaria assim, né, letra E, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, vamos lá, seguindo a lógica, anota aí, né, de trás para frente, da direita para a esquerda, né, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, né, e falso, tá? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, seguindo ali, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, tá? Então, esse tipo de questão aqui, né, eu falo muito assim, brincando, é o soborô, né? Teve o almoço de domingo, sobrou, né? E aí, a segunda-feira é o soborô. Então, isso aqui é o soborô. Ele pegou uma, duas, três, quatro, cinco. Ele pegou cinco questões. Ele pegou cinco questões para montar uma, tá? Então, ele pegou de outras provas para montar esse estilo aqui, tá bom? Então, pedir para vocês, né, depois aí os vídeos, clique em curtir, tá? Vocês vão estar assistindo os vídeos, clica lá em curtir,
vai lá nos comentários, dá um joinha, né, marca presença, né, deixa lá que você assistiu o vídeo, né, também clicar em curtir, né, deixa lá nos comentários para marcar presença, tá bom? Então, é isso, gente, deixa eu encerrando aqui. Calma, não acabou, hein?